Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, querido amigo, querido irmão na fé, estamos iniciando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio Cristo para Todos. Eu sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Maquiné. E é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos estudar a palavra do nosso Deus. E no estudo de hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 6 do livro de Hebreus. Já convido a você que vá pegando a sua Bíblia para juntos podermos assim estudar mais um capítulo da palavra do nosso Deus. Nós vamos agora então iniciar o estudo do capítulo do número 6 de Hebreus. Mas antes de fazermos a leitura do primeiro trecho, nós temos que lembrar aquilo que o autor de Hebreus escreve no capítulo anterior, no final do capítulo de número 5, a partir do versículo 11, onde está escrito assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então, aqui, o autor de Hebreus, ele fala bem claro no final do capítulo 5, que aqueles que já têm a fé, que a fé já está frutificando, já está ficando mais madura, esta fé deveria ser como a comida, né, vamos dizer assim, a comida dos adultos, e não o ensinamento mais como leite materno, né? O autor diz que os leitores, eles ainda não tinham compreendido muito bem, né, a respeito das doutrinas básicas, das doutrinas fundamentais a respeito da fé cristã, e que eles ainda estavam um pouco imaturos, né? E aí ele diz, vocês agora têm que sair do leite espiritual, que vocês não são mais crianças na fé. Vocês precisam receber este alimento sólido, porque vocês já estão ficando maduros, vocês já são adultos espiritualmente, né? Porque vocês já deveriam saber distinguir aquilo que é certo daquilo que é errado. Ou seja, o ensinamento que eles precisavam era de um ensinamento mais aprofundado na palavra de Deus. Que o ensinamento principal, o ensinamento base, ele já havia dado para aqueles que estavam lendo essa carta. E aí, por isso, então, ele inicia o capítulo de número 6 falando exatamente isso. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 3, onde diz assim: assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases desta mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus, o ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente e, se Deus quiser, é isso que faremos. Então, podemos ver neste primeiro trecho do capítulo 6, que o autor de Hebreus, ele fala, não, nós temos que seguir em frente. Nós temos que continuar falando agora, trazendo assuntos de alimento sólido. Não podemos mais ficar nos assuntos base, né? E aqui ele cita quais são esses assuntos base da mensagem cristã, né? Abandonar a vida inútil, crer em Deus, ensinamento a respeito do batismo, da cerimônia de pôr as mãos e também sobre a ressurreição e o julgamento eterno. Isso eram alimentos base, né? Ou seja, o leite. E era a hora de aqueles que estavam lendo esta carta, né? Aqueles a quem esta carta foi dirigida, eles crescerem e ficarem maduros espiritualmente, né? E o leite, né, ele devia ser não deixado de lado agora, vamos dizer assim, mas devia ser aprofundado e para que eles tivessem, então,
o alimento agora que era o alimento sólido. E aí ele diz, a partir do versículo 3, né, agora nós temos então que partir em frente. E, se Deus quiser, é isso que nós faremos. Ou seja, a partir de agora, nesta carta, então eles trariam assuntos mais aprofundados, assuntos de um pouco mais difícil compreensão, mas de necessário para uma fé mais madura, né? Uma fé cristã mais madura. E é isso que vai acontecer, então, a partir agora do versículo de número 4. Então, agora a partir do versículo de número 4, como eu disse, o autor de Hebreus ele traz realmente um assunto muito mais sério, muito mais pesado aqui para os seus leitores. E aí ele diz assim: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Nós vemos aqui, então, que o autor, neste trecho, ele traz uma séria advertência para aquelas pessoas que estavam ficando em dúvida com a sua fé. Por que ele traz essa advertência? Porque ele não quer que as pessoas venham podemos dizer assim, a ficar só naquele alimento materno, naquele leite materno, alimento de crianças, não querem evoluir e acabam ficando, podemos dizer assim, preguiçosos na fé, a tal ponto de que talvez eles venham a perder essa fé, porque eles não estavam realmente tendo um conhecimento aprofundado na palavra de Deus. Aqui não se trata de questões a respeito de arrependimento com relação a coisas comuns na vida do cristão, vamos dizer assim, cometerem pecados de fraqueza na fé, mas sim, no versículo 4, quando ele diz como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo, ele está falando realmente com aquelas pessoas que deixaram de crer, que eram uma vez já cristãos, que tinham uma fé sólida e não queriam mais se arrepender, não queriam mais voltar-se para Deus e deixaram de crer em Deus. E aí ele traz essa séria advertência, dizendo uma palavra que é importante. Ele diz aqui que é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, ele diz no versículo 6. Isso é um recado, podemos dizer assim, uma advertência bem grande para aquelas pessoas que pensam em deixar de crer e não querem abastecer a sua fé. Aquelas pessoas que vão deixando Deus de lado, vão aos poucos fraquejando, não querem mais frequentar. Hoje a gente diria assim, para aquelas pessoas que começam a deixar Deus de lado, começam a deixar de frequentar a igreja, deixar de ir nos cultos, deixar de ouvir a palavra de Deus, não querem saber mais de estudar a Bíblia, e a fé acaba fraquejando, a tal ponto dessas pessoas declinarem da fé e virem a negar e a rejeitar aquilo que Cristo fez. E por isso que ele diz no versículo 6 que essas pessoas, é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo. Por quê? Porque elas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Ou seja, por eles não crerem mais, não quiserem mais se arrepender, aquilo que Cristo fez não serve mais para eles. E eles estão zombando, podemos dizer assim, da cruz de Cristo. Por quê? Porque eles não têm mais o arrependimento verdadeiro, que é fruto
da fé. E aí, então, sem o arrependimento, eles não podem receber o perdão de pecados. Então, o autor diz isso não porque ele deseja levar ali os seus leitores ao desespero, mas ele fala isso porque ele quer que essas pessoas evitem, né, então, de ficarem preguiçosas na fé. Ou seja, evitem de deixar de frequentar a igreja, de ler a palavra de Deus na sua casa, de fazer as orações, para que a terra deles, vamos dizer assim, a vida deles seja uma vida boa, uma vida agradável, uma vida frutífera na fé. E é isso que ele traz, então, no versículo 7, que Deus abençoa aquela terra, ou seja, aquela pessoa que faz isso, aquela pessoa que continua meditando na palavra de Deus, aquela pessoa que continua abastecendo a sua fé. Porém, como ele diz no versículo 8, aquela terra que produz mato e espinhos, ou seja, aquela terra aonde não é mais cultivada a fé, aonde se deixa crescer o mato, se deixa crescer o espinho, e a fé ela acaba sendo sufocada a ponto de não existir mais, né? Aqui a gente também lembra da parábola do semeador, né? Bastante parecida com este ponto. É uma fé que ela vai enfraquecendo e aos poucos ela vai deixando assim de existir. E esta fé, essa pessoa, como diz no versículo 8, ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Ou seja, aqui uma séria advertência que o autor faz para aquelas pessoas que deixam de praticar a fé, deixam de ler a palavra de Deus, deixam de estudar, deixam de orar e não querem mais saber de frequentar a igreja e os cultos. E também, assim, né, elas acabam se desviando de Deus, desviando da fé e fazendo pouco caso daquilo que Cristo fez ao morrer na cruz por nós. E assim, então, depois, a partir do versículo 9, o autor de Hebreus, ele fala que estas pessoas, elas têm, então, as mesmas bênçãos, porque elas receberam a palavra de Deus, e isso que deve ficar no coração dessas pessoas. E por isso, no versículo 9 seguintes, até o versículo 12, está escrito assim: porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto, ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhes mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Ou seja, aqui, então, o autor fala exatamente isto, né? Ele fala que ele deseja para os seus leitores que eles continuem lembrando das bênçãos que eles receberam, né? Por serem cristãos, por terem esta fé que eles receberam, né? Então, que eles devem continuar praticando esta fé, né? Não esquecendo daquilo que Deus fez na vida deles, das bênçãos que Deus derramou sobre cada um deles, e para que assim eles continuem lutando, né? Continuem lutando, para que eles continuem também crescendo na fé até o fim, como diz no versículo 11, para que de fato assim eles também recebam aquelas bênçãos espirituais no dia em que Deus resolver assim chamar elas, ou no dia em que Jesus voltar. Então, no versículo 12, ele diz: nós falamos isso, nós damos este recado duro para vocês, mas com o fim de que vocês não se tornem preguiçosos, né? Não se tornem preguiçosos na fé, mas que venham realmente a praticar esta fé, como eu disse antes, né? Através da leitura da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, e hoje eu diria para aqueles que estão ouvindo, através de cultos, através dos estudos, né, através das reuniões, né, então para que a gente continue firme nesta fé que nós recebemos, e assim que a gente também possa continuar recebendo as bênçãos provenientes desta fé, né, como diz no versículo 12, para que assim nós possamos receber aquilo que Deus prometeu àqueles que têm fé. E então, a partir do versículo 13, ele faz uma conexão justamente com a fé de Abraão.
né? E por ele ter crido, né, Deus prometeu, né, na vida dele que a sua vida seria cheia de bênçãos. E assim Deus também promete para aqueles que têm fé, para aqueles que praticam a sua fé, que a vida também, a nossa vida também será cheia de bênçãos. E assim, a partir do versículo 13, está escrito assim: Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la, e como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele e o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, ele fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então, aqui, desejando que os seus leitores sejam como aqueles que creem e têm paciência, assim como a fé de Abraão, né? Foi uma pessoa que creu, que teve paciência e soube esperar as bênçãos que Deus havia prometido para ele. Assim nós também devemos ter esta mesma fé, esta mesma paciência que Abraão teve com as promessas de Deus. Que Deus, quando ele faz uma promessa, ele cumpre. E a maior promessa que Deus fez desde o início foi de enviar o seu próprio Filho para salvar a todos aqueles que nele creem, para morrer por nós e nos dar a vida eterna. E por isso, lá no final, no versículo 20, diz, né, foi lá então que para o nosso bem Jesus entrou antes de nós. E assim ele se tornou o grande sacerdote, ou seja, o sacerdote era aquele que tinha a função de levar o sacrifício dos pecados perante Deus. E assim Jesus fez para nós ao morrer lá na cruz. Quando ele fez isso, ele fez o grande sacrifício em nosso lugar. E assim todas as promessas que Deus havia feito para o povo de Israel, para os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, todas essas promessas elas foram cumpridas através de Jesus Cristo. E estas promessas que Deus fez, também é para lembrar nós termos paciência e esperança hoje, de que as promessas que ele fez, de que um dia irá voltar, de que um dia julgará os vivos e os mortos, e que aqueles que creem estarão para sempre no lugar que Deus tem preparado para todos nós, essas promessas que Deus faz, elas vão se cumprir. Assim como a promessa que Deus fez para o povo de Abraão, através das promessas de que enviaria um grande descendente, um rei, um salvador, um Messias, essas promessas se cumpriram, assim também a promessa de que Deus tem reservado um lugar para nós, para todos aqueles que nele creem verdadeiramente, esta promessa também irá se cumprir. E assim nós podemos ter essa certeza, esta fé, esta confiança e esta mesma esperança. Por isso podemos continuar firmes na fé em Cristo. E como foi dito já desde o início do estudo deste capítulo, que nós temos que continuar nos mantendo firmes, ligados à palavra de Deus, para não declinarmos desta fé como algumas pessoas têm feito. E que corremos também o sério risco de que, se nós um dia declinarmos desta fé, não vai ter mais volta. E isso é uma séria advertência que aqui o autor de Hebreus ele traz. E por isso que nós devemos nos manter firmes nessa esperança, nessas promessas que Deus faz. Porque isso nos mantém firmes na fé, nos mantém firmes para continuar lutando diariamente, para continuar
firmes na palavra de Deus, né? Indo à igreja, né? Estudando a palavra de Deus, orando, meditando diariamente, para que a gente não venha a correr o risco de perder essa fé, mas manter o nosso foco naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E continuemos lutando. E por isso, no versículo 17 diz assim: Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, ele fez o juramento. E, portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas e a respeito delas Deus não pode mentir. E assim nós encontramos segurança nele, em Deus. E nós nos sentimos muito encorajados, ou seja, nós recebemos essa força, essa coragem que vem a respeito das promessas de Deus, a fim de nos manter firmes nesta esperança que nos foi dada. E essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como mantém segura e firme também a âncora de um barco. Assim, né, no barco da nossa vida. Um barco, quando ele lança a âncora no mar, né, pode vir tempestade que for, né, o barco ele vai permanecer ali, naquele lugar, porque a âncora é o que deixa o barco firme no lugar onde é que ele está, quando aportado, né? Assim também, a âncora da nossa fé são as promessas que Deus nos deu. E nela nós devemos depositar e colocar a nossa confiança, que assim pode vir tempestade para mudar, para balançar o barco da nossa vida, mas nós estaremos bem firmes, pois sabemos que nós temos um Deus que cumpre aquilo que prometeu, assim como ele cumpriu e fez com Abraão e com os seus descendentes, assim ele também fará com cada um de nós. E no dia em que Jesus voltar, nós seremos levados para junto dele no lar celestial. Que Deus assim abençoe a vida de cada um de vocês. Assim terminamos o estudo do capítulo de número 6 do livro de Hebreus. Fiquem com Deus e que Deus assim os abençoe e os guarde na fé em Cristo até o fim. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.